Salve, salve! Muito bom dia! Tá começando aqui pela Jovem Pan, mais um... Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa segunda, dia 18 de junho de 2018. Sejam bem-vindos. Em busca do Hexa, estreando na Copa. Seleção brasileira fica só no 1-1 com a Suíça. Por que o Brasil não decolou, hein? Para alguns, a culpa é do cabelo de Neymar. Para outros, a culpa é do árbitro. Para os que têm bom senso, nem uma coisa, nem outra. Tetracampeão. Hoje a gente recebe aqui no Morning Show o ex-jogador da seleção, Paulo Sérgio, que está lançando a autobiografia Transformado para Vencer. Livro que traz as lições de vida e curiosidades acerca do mundo do futebol pelo craque Paulo Sérgio. Força à direita. O que nós brasileiros precisamos entender sobre a ascensão do colombiano Iván Duque ao poder? Neste domingo ele foi eleito presidente da Colômbia com 54% dos votos. Esses são os temas do Morning que está apenas começando e você é o nosso convidado. Bora, Paulinha, bom dia. Bom dia, Ed. Temos hashtag pós-estreia brasileira. Ed, você falou aí que muita gente tá culpando o cabelo do Neymar por esse empate. Olha, eu acho que quem definiu melhor o cabelo do Neymar foi a nossa colega aqui da Jovem Pan, a Vera Magalhães, que falou que tá parecendo um miojo galinha caipira. A internet disse isso, né? A internet, eles percebem bem o que acontece e eles interpretam isso de forma maravilhosa. Agora, eu tô com esse pessoal que pensa... Olha, estreou esse corte, né? Deu certo? Acho que não. Não. Né? Não. Acho que não deu certo, acho que pode ter dado azar sim, entendeu? Se não deu azar, está dando agora, a partir de agora. Então a verdade é que hashtag raspa Neymar. Eu acho que a gente pode compartilhar todos esses memes do cabelo do Neymar. Tipo zerinho, né? Todo mundo que ele tá ou não parecido e pedir pra ele raspar. Caso isso aconteça, Edgar, vai ter sido uma conquista deste Morning Squad. Hashtag raspa Neymar, participe do nosso programa. Tem tanto meme, tem tanto gif maravilhoso. Tô esperando vocês aqui no Twitter. Se a gente for pros assuntos mais comentados, tem prêmio. E o tweet de vocês também faz parte da nossa transmissão. Não há nada tão ruim que possa ser piorado, hein? Não, diga, Paulinha. Eu tô falando em relação ao cabelo do Cascão que o Ronaldo cortou naquela Copa. Eu fui investigar quem faz a cabeça do Neymar, além da Marquezine. Quem fez esse corte no Neymar se chama Wagner Tenório, nasceu em Itabuna, na Bahia. Grande. Foi morar em Barcelona a pedido do Neymar, mora lá, pago pelo Neymar e foi pra Rússia a pedido do Neymar. Fazer isso aí. Eu adorei. Baiano Eu de acho legal o Itabuna. cabelo, Eu não mas sei se deu é azar. verdade, mas eu escutei que esse baiano, pra estar lá na Copa, escutei ontem por alto. Levou 500 pau pra ficar lá. 500 Caramba, mil. hein? Será? Putz, Pra é louco. raspar? Pra fazer máquina zero aquilo? agora? Por 250 Será? eu fazia melhor, pô. Seu miojo caipira. Outra maneira de você interagir aqui com o Morning é pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 1009. Conta aí pra gente o que você achou da estreia do Brasil. Faça o seu comentário. Respeito. Todo mundo é um pouco técnico de futebol no Brasil, favor. né? Hein, Tite? Respeito, por favor, nos Essa tua comentários. fala aí já tá dando uns picuá, viu? Vamos lá, mande a sua mensagem dizendo o que você achou da nossa estreia. Estamos esperando mensagens em áudio ou em vídeo 11 931 17 1009. No mais, para acompanhar o Morning Show em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan, acesse o nosso portal jovempanfm.com.br e também acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal youtube.com/Morning Show JP. Dá para escolher de que maneira você quer ver o Morning Show, tá bom? Conteúdo extra também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida e amarradão. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá só começando. Bora lá, abrir o noticiário, Vini, falando da Copa do Mundo, meu Vamos velho. lá. Bom dia pra Bom você, dia. rapaz. Bom dia. Olha, ontem Brasil e Suíça, a gente pôde acompanhar esse empate aí meio monótono do Brasil, né? Teve lances polêmicos também envolvendo o árbitro de vídeo, você vai Verdade. poder falar um pouco sobre isso, né? A aplicação desse recurso tecnológico ainda gera muitas dúvidas,
né? A gente que é brasileiro e achou o lance injusto, tanto no gol da Suíça quanto num pênalti não marcado. Não, e principalmente pela parte dos brasileiros, gera muita dúvida, Edgar, porque é um recurso que ainda está caminhando a passos lentos aqui no Brasil, né? Teve alguns eventos, algumas partidas em que o recurso foi adotado, mas ainda não é uma coisa oficial, né? O Campeonato Brasileiro não tem o árbitro de vídeo, por exemplo, e algumas partes do mundo, em alguns outros países, isso já está acontecendo. Então, os torcedores, né, os próprios jogadores são mais adaptados ao recurso. Mas está gerando uma Vini, confusão. mas nós estamos falando da Copa do Mundo, que é o evento ponta de lança para essas mudanças, né, na maneira de... Exatamente. Mas o que está gerando mais confusão, Edgar, aqui é o seguinte. Em que momento que o árbitro de vídeo ele é acionado? E quem que pode pedir? Porque o pessoal tá achando que o jogador ou o treinador, ele tem essa posição de poder pedir. Não é isso, o árbitro de vídeo, não. O único que pode pedir é o próprio árbitro de campo, né? Se ele realmente se sentiu ali na dúvida com relação a algum lance, ou ele pode ser alertado pela própria equipe do vídeo. Sim. O que não aconteceu ontem no jogo do Brasil. No lance que originou o gol da Suíça, que todo mundo tá reclamando aí de uma falta no Miranda, eu achei que foi falta. Bom, eu também achei. Miranda, você também achou, né? Também achei. Então, mas tá até um pouco dividido. Tem gente achando que não. Assim, empurrão, De fato, o Miranda tava ali um pouquinho mal posicionado. Há quem acredita que ele poderia ter segurado, pulou, né? segurado não, ele não pulou, um pouquinho, né? Ali, mas não saltou, é verdade, mas não saltou por causa do... E ficou com o joelho flexionado do empurrão ainda. Talvez também. Estava pronto para saltar quando foi empurrado. Exatamente. Né? E o que a FIFA diz? Os árbitros de vídeo, a equipe de vídeo, analisou o lance no que eles chamam de checagem silenciosa, né? Então eles analisaram o lance e também não entenderam que aconteceu a falta. Então a comunicação com o árbitro ficou apenas ali de forma silenciosa e isso não foi passado para os jogadores. O que a FIFA entendeu como um erro foi o lance ter sido reprisado no telão, o que deu mais motivo para a reclamação dos jogadores brasileiros, do Tite, né? Teve toda aquela pressão para cima do árbitro, mas a FIFA entende que a posição foi correta, tanto do árbitro de campo como também da equipe de vídeo. E em relação ao pênalti no Gabriel Jesus, é um lance também interpretativo. Esse eu já não marcaria. Acho que o Jesus ali tentou, né, ludibriar um pouquinho o árbitro na queda, mas esse da falta do Miranda eu achei que sim. E isso tem gerado confusão, né? Na semana passada também, Edgar, teve o jogo Espanha e Portugal e o gol do Diego Costa primeiro, ele faz uma falta claríssima no Pepe, né? Na hora do domínio, né? E também o juiz também não foi avisado. Então, agora, o juiz também pode, ao ser avisado pela equipe de vídeo, recusar ajuda. Se ele entender que ele tem a convicção do lance e que não houve o erro, ele também pode recusar. Olha, não quero ver, eu acho que o lance estava correto. Ô, Vini, desculpa, essa parte não ficou clara pra mim, porque não pode ter acontecido isso. Eu, sinceramente, olhando, assistindo ao jogo, acho que como todo mundo, não vi essa falta no Miranda. Ok. Não pode ter rolado isso, pessoal... Você não viu o empurrão? Não, eu vi, mas um empurrãozinho que, pô... Empurrãozinho é falta, pô. Não. Só porque tá dentro da área não vai dar? Não, mas não foi uma puxada de camisa, não foi? Não tem, sei lá, ou não tem meia falta. Tirou o cara do centro cinético dele. Se você... Desequilibrou o cara. Então, aí não pode ter rolado do pessoal do apoio do vídeo ter assistido de novo o lance, ao lance, e falado pro juiz, segue o jogo. Não pode ter rolado Exatamente isso? isso. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Rolou. aconteceu. O pessoal assistiu e viu. Porque eu vi o Neymar reclamando assim, por que tem um vídeo? Ninguém vai Ele assistir o vídeo. apontou o telão do estádio. A equipe assistiu, mas aí não parou o jogo, né? Reavaliou, entendeu que o juiz estava correto na sua decisão e falou, segue a partida. Agora, eles poderiam ter falado assim, rolou a falta, aconteceu uma falta no Miranda. E o juiz poderia ter falado assim também. Acho que não. Nem quero rever. A decisão cabe a ele. Essa comunicação então, a decisão final é do árbitro de campo. Sim. E acabou. Então vamos ouvir agora. É meio estranho isso, né? A gente não tá acostumado ainda. Porque assim, a gente sempre pediu, né? Os próprios árbitros pedem, né? O vídeo. A gente tá ali passível realmente de errar, porque a olho nu, às vezes é difícil você ver um lance. Então quando os caras recebem um comunicado, um alerta... Sim.
a gente entende o quê? Que ele vá lá e reveja o lance, pelo menos. Mas se ele não quiser, é um direito dele também. Vamos ouvir a resposta do Tite, inclusive foi a primeira pergunta ontem da coletiva, que incomodou um pouco o Tite, ele queria falar de desempenho, de performance, treinabilidade, mas deu sim uma cutucada ali na arbitragem. Vamos ouvir. Eu gostaria de estar respondendo uma outra pergunta, que ela tem a cunha de performance, desempenho, senão por ter uma conotação de desculpa porque empatou o jogo. Mas não vou fugir dela. A segunda parte da pergunta, absolutamente não tem que pressionar a arbitragem. Tem todo um processo, tem toda uma sistemática, tem pessoas que reputam, que avaliam, e eu não posso trazer da equipe do Brasil uma equipe desequilibrada que fica pensando na arbitragem, naquilo que... Vou falar só uma vez a respeito do lance. O lance do Miranda é muito claro, é muito limpo. E eu não estou aqui justificando o resultado. Quem me conhece sabe, absolutamente não. Tem outros aspectos a avaliar, mas a pergunta foi a primeira feita. É muito claro, não é pouco, é muito. O segundo lance de pênalti, vamos colocar que ele é passivo de interpretação. Vamos colocar. Mas o primeiro não dá para conceber alto nível dessa forma. Depois tem outras situações de jogo, mas ele não pode reclamar. Tem pessoas responsáveis que têm que trazer para si a conduta do jogo legal, daquilo que é justo. É isso, e o que eu acho que a gente pode guardar dessa fala do Tite, o mais importante não justifica o resultado. Isso aí. Né? Independente se foi falta ou não. Tinha que ter jogado mais. A seleção tinha que ter jogado mais, mas também não é motivo de desespero, é apenas bem, o primeiro pelo jogo. Amor de Deus, o Brasil foi bem. É que também a Suíça não sabe jogar como o Brasil, ficou trancado. Era 3 marcando em cima. A Suíça é um time difícil, também é um time chato. Análise. É o nosso adversário mais complicado do bem pra caramba. Mas nós somos a seleção brasileira também. Bem. Não foi aquela seleção que a gente viu em 2006, 2010, que era fraca e não ia pra cima. Olha, Vini, ouvi do presidente de um partido. Estamos divididos. Torcemos para o Brasil, mas depositamos nossa confiança na Suíça. Essa piada. Ixi, tem um monte da Copa, né? Que as arquibancadas estão lotadas de coxinhas, que os mortadelas não foram. Agora. E a Copa é na Rússia ainda. Vocês viram que a Alemanha perdeu, né? Se o Brasil ficar em primeiro do grupo e a Alemanha em segundo do grupo dela, já teremos uma revanche logo nas oitavas de final. Ai, meu Deus. Bem, Alemanha. Eu quero ver se esses jogadores se abraçarem, se cumprimentarem, se unirem, porque parecia que eles nem se conheciam em campo. Quero ver uma união, uma garra. Achei esse primeiro jogo uma coisa muito impessoal. O que é Copa, galera? Vamos lá, hein? Não quero esse negócio aí. O que é? Parece que nunca se viram. Eu não gostei muito, Edgar, da atuação do Gabriel Jesus. Achei que ele tava meio pregado ontem. Nossa, boa, hein? Eu tava na rua, só uma colocaçãozinha. Eu tava na rua ontem, indo pra onde eu ia assistir ao jogo do Brasil, quando tava rolando da Alemanha, e a Alemanha tomava gol, todo mundo chupa a Alemanha. Que baixo, né? Os caras colocaram 7-1 na gente, a gente se sente no direito, porque outra seleção... Menos, né? Seja menos. Olha, agora falando de um ato vergonhoso envolvendo aí essa situação de Copa do Mundo, né? O gol contra mais vergonhoso, aliás, dessa Copa na Rússia foi marcado por brasileiros. Paulinha, conta pra gente que gol foi esse, hein? Pô, que coisa feia, hein? Cara, eu até queria falar que foi um vídeo que apareceu e foi graça compartilhado. Isso ainda, Paulinha? Hoje o Tonholi veio me mostrar outro. Então quer dizer que tem vários, que é tipo barata essa coisa. Você acha que tem uma, tem 1000, entendeu? Mas um vídeo ficou mais famoso, um vídeo muito bizarro aí de 4, 5 torcedores brasileiros cercando ali uma menina russa e pedindo pra ela fazer um corinho, né? Um corinho sobre ela, sem ela entender o que ela tava falando, com um vocabulário chulo, pra dizer o mínimo, né? Numa situação constrangedora, que eu acho que nenhum homem aqui no Brasil e no mundo gostaria de ver a sua irmã, a sua mãe, a sua amiga, né? Aquelas coisas que não dá pra explicar. Quem teve a grande ideia, quem compactuou, por que filmaram, mandaram pra quem, compartilharam o quê? E as pessoas ainda recebem isso. E o mais triste, Edgar, ainda dão risada. A gente pôs aí umas interrupções aí no vocabulário chulo desse vídeo, então dá pra gente assistir as imagens. E como a gente vê a cara dos legalzões, agora eles estão sendo identificados, né? Um deles, que é o que está sendo mais divulgado e que a galera entrou nas redes sociais também para descobrir mais sobre ele, é o Diego Valença Jatobá, que foi secretário de turismo de Pojuca, Meu Deus. Do Partido Socialista Brasileiro, isso em 2012, e parece que ele
ainda quer ser deputado, viu, Edgar? Isso. Ele tá por lá, curtindo a Copa na Rússia, comparecendo a vários outros Foi jogos. secretário de turismo Pois é. fazendo isso. Beleza. Legal. Recebendo Pois bem. é, legalzão, né? Aí acontece aquelas coisas que as celebridades devem ficar com vergonha, né? Então, por exemplo, tem uma foto que apareceu dele pedindo a Puts. noiva em casamento e o Bruno Gagliasso do lado. Sim. Deve estar Sim. mal de ter tido, sei lá, qualquer tipo de hello com esse cara, né? De ter sido fotografado do lado. E aí também apareceu um outro episódio desse cara, de 2013, episódio de rede social, que saiu uma foto dele com um maço, assim, de grana, um maço de dólar, e depois ele disse que o dinheiro não era dele, fez essa foto dentro ali de uma casa de câmbio, de amigos, e acabou caindo na rede social. Mas, enfim, não interessa o passado. Esse vídeo, gente, é execrável. Não cabe, não dá. Não é possível, Nossa, entendeu? eu tô curioso pra ver esse vídeo. O que esses Cadê caras as fizeram? imagens? Solta aí pra Mataram vocês alguém, verem. Pelo amor de Deus. 5 marmanjos ali rodeando uma garota russa, muito provavelmente, ó. Bom, a gente pôs um pi aí pra vocês não ouvirem, né? Mas assim, gente, a troco. E aí, é o que eu falei, o Tonholi já me mostrou outro vídeo. Tem um Pior. outro vídeo de um cara que pega um moleque também e faz o moleque ficar... Como tem Gente, babaca, né? pelo Que amor faz de o moleque fazer o Deus. quê? Faz o Ficar quê? repetindo um monte de coisa também, Bobagem. nada a ver, Por bobagem, exemplo? entendeu? Impublicável? Vamos ficar falando aqui. É palavrão, mas, assim, é ridículo, gente. Se o ouvinte Vocês não tem mais quiser, o que eu fazer coloco nessa no meu Rússia? Instagram. Coloca, Já Tonholi, coloca no o seu site. ouvinte, você Abutre. quer que eu boto no meu Vamos Instagram? esmerir lá, vamos Já O esmerir. tá no Abutre site. pode trabalhar O segunda a Abutre, sexta. vamos Esse convocar vídeo aqui já o tá Cláudio no meu Tonholi. site sem o pi. No Instagram dele, você liga 0300, 0300, assim. Eu posso falar uma coisa, sinceramente. É óbvio que eu não gostaria de ver a minha mãe, minha irmã ali, sendo a mulher que os caras num outro idioma fazendo, Para, que fazendo isso. você vai Não, mas relativizar. peraí. Você vai Não. relativizar. Vou, óbvio. Vamos Porque ver. também, peraí. Ai, porque esse cara não presta, porque ele fez isso. Deixa eu contar uma coisa pra você que tá ouvindo a Jovem Pan, principalmente se você for mulher. Eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Homem entre homens, a gente é idiota, a gente faz piada idiota, pode ter 57 anos, Faz o cara entre faz... vocês, né, Caio? Mas peraí. Sem outras pessoas, às custas de uma bem. pessoa que não tá entendendo Não, nada, é meu. um babaca. Se fosse a minha irmã ali, eu ia É falar, um pô, tá putz louco? de um babaca, Mas o cara não tá dá, num não outro cabe idioma, mais. ele não tá expondo a mulher no país dela. O cara Ele fez uma tá brincadeira expondo infeliz, ela na fez uma rede brincadeira mundial infeliz. de Só rodou meio computadores. mundo. É, Só já. eu Ele recebi. tá É porque expondo meio ela. planeta Terra Peraí. entende o idioma português, evidente. tá levando- você tá Na dizendo pra Ucrânia, ele- essa Nossa, mulher agora Caio, não pelo pisa amor de mais. Você tá Deus, dizendo- vai, Caio. Você tá dizendo pra levar leve, é isso? Não, tipo, não é de levar boa, leve, de boa. tudo bem, mas agora também perseguir o cara e linchar ele na rua. E não sei... Não é Calma, lixar ele na rua, não é mas lixar. pelo menos não votar nele pra deputado É, é o isso mínimo. aí. Ah, não, se ele aí tentar, tudo bem, você né? já sabe que o cara é um só idiota. isso. Aí eu concordo com você, você sabe que o Então cara é um uma idiota. idiotice, não Caio, dá não pra cara ser relativiza. um Se fosse a sua secretário- irmã, um monte de russo falando, Ah, sei mas lá o tudo que bem, mas lá também com a sua querer- irmã, você ia achar legal? Querer o quê? Quem tá pedindo o quê? O que você pediu, Paulinha? Nada, tô pedindo para as pessoas se conscientizarem que isso não cabe. Não, Esse óbvio cara que ser não deputado, cabe. ninguém É vota óbvio que não nele. cabe. Aí você descobre que, por exemplo, ele é advogado, esse cara. Como é que o cara faz isso? Sim, o cara é o cara, por advogado, ser ele filma a advogado, cara por dele ser secretário de turismo, arregaçando uma sabe-se que ele menina não ali. pode receber Nada a as ver. pessoas, que o cara é um trouxa. Só que é o seguinte, se viralizou, ele só tem o poder de mandar pra uma vez. Se viralizou é porque o mundo inteiro achou graça e tal. Exatamente, que é um grande Não, meu, absurdo. também. Acho que a Vamos besteira parar tá de mais achar na cabeça graça, a das ideia é pessoas. essa. É Vamos isso aí. parar de achar graça nisso. Se os homens são bobos entre eles, A gente- eles homem estão tem entrando piada num idiota. nível muito sério, Não é salvoconduto, Caio. né? Homem tem piada besta, homem tem piada idiota mesmo. Ou não, eu tô Não. contando alguma novidade aqui, Edgar, Tonholi, Vini, Esse eu tô... posiciona- Arcon, eu tô Mas falando eu uma nunca fiz besteira isso aqui. Não daí dá que os essa caras chave, fizeram. meu. Eu Que achei que é lamentável isso. É lamentável Me tire isso dessa. aí. Lamentável. O seu posicionamento lamentável. foi coisa Lamentável. besta, coisa idiota agora. Tá bom. E nessas situações, sabe, não precisa. Eu acho que não se deve lançar mão desse discurso. Se fosse a minha irmã, se fosse minha prima, se fosse a minha Qualquer mãe, mulher. se fosse qualquer mulher, uma mulher. desconhecida. Mas se você não consegue ter empatia por uma outra pessoa qualquer, então pensa numa sua próxima, porque daí você deve ter empatia, Não, óbvio que é uma espero. idiotice, E eu aí estou você vê o apoiando. quanto Vocês não estão horroroso entendendo é. o que eu tô grossa, falando. assim que nem o Caio, tem que dar esses exemplos. que É, ele tem que entende, usar esse entendeu? recurso pra Né, trabalhar a Caio? empatia. Que é a mãe, a irmã.
Vai. Tá bom. Vamos girar? Ai. Vamos girar, vai. Olha aqui, a Colômbia. Aqui, assunto pra você agora, cara. Agora que eu quero ver você desenvolver. Agora eu quero Vambora. ver. Bora lá. A Colômbia elegeu nesse domingo um presidente de direita. Quem é Ivan Duque, Caio? Conta pra gente em detalhes. Diz que era ex-roqueiro, viu? E ele é isso? afilhado político do Álvaro Uribe, que já presidiu a Colômbia entre 2002 e 2010. Ele já era o favorito nas pesquisas de intenção de voto, mas a Colômbia estava muito dividida. Bom, até com o enunciado que você usou na abertura do programa, eu achei até um pouco pesado, até engrandecendo o que nós brasileiros temos a aprender com a eleição da Colômbia. Porque existe todo um movimento na América Latina, né? Dessa alternância de poder, os ditadores de esquerda, os de direita. Sim, a Colômbia ela está bastante dividida ideologicamente, mas esse segundo turno, que foi decidido ontem, acabou ficando na mão da esquerda contra a direita. Os candidatos que se colocavam no centro ou os que não se envolviam em temas tão polêmicos acabaram não tendo muita relevância, muita aparição no primeiro turno, e aí por isso que ficou na mão de Ivan Duque pela direita e o Gustavo Petro na esquerda, representando a esquerda. Agora, eu acredito que tem poucas coisas que se diferem do nosso processo eleitoral, porque foi mais uma falta de opção do que qualquer outra coisa esse segundo turno da Colômbia. Por quê? O Gustavo Petro já foi um guerrilheiro do M19, que foi um grupo de guerrilha urbano da década de 1970, jovens de classe média que não concordavam com a política nacional, a política de esquerda daquela época, formaram um grupo de guerrilha que persistiu por alguns anos, e o Gustavo Petro já foi um desses combatentes. O Ivan Duque, ele também foi bastante questionado. Ele foi um dos que mais levantaram a bandeira contra o acordo de paz feito pelo atual presidente Juan Manuel Santos com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que cessou há alguns anos, se tornaram um partido político, Forças Alternativas Revolucionárias da Colômbia e tal. Um partido sem expressão nenhuma na Colômbia, tem uma rejeição absurda desse processo eleitoral, inclusive eles nem participaram porque a população rejeita muito. E esse acordo de paz selado pelo Juan Manuel Santos também foi bastante questionado, porque ele fez algumas propostas para os guerrilheiros das Farc em troca de que eles se tornassem um partido político, deixassem para lá essas questões deles, eles entregaram as armas. Muita gente falou, não, esses caras já mataram muita gente, não tem que ter acordo de paz, tem que ir para cima, matar todo mundo, prender todo mundo. Foi um acordo que os colombianos ficaram muito divididos. Então, justamente essa posição do próximo presidente, e aí, o que vocês vão fazer? Foi tão questionada essa posição, esse acordo de paz, que o próprio Ivan Duque, que era muito contra, era uma bandeira dele, no processo eleitoral ele não adotou esse discurso, ele adotou outros posicionamentos, deixou essa questão um pouco de lado. Mas, de fato, continua agora sendo uma questão a ele resolver, não só resolver o que será feito com o tratado de paz com as Farc, que já foi assinado, vai ter alguma mudança ou não vai, também tem agora a questão para resolver a negociação com o Exército de Liberação Nacional, que tem poucos avanços, ainda carece de mais conversações, além daquela trégua dos 100 dias quando o Papa Francisco esteve na Colômbia. É uma questão pesada, mas ficou aí a vitória para o Ivan Duque, afilhado do Álvaro Uribe, que foi eleito representando a direita, mas mais aí como um pessoal perdido, porque havia mais uma rejeição à esquerda do que um apoio à direita do Ivan Duque. Sim, eu vou passar a bola pro Tonholi comentar a respeito disso, com um dado aqui, Tonholi. Eu tava vendo essa notícia do Caio, fui dar uma olhada lá, perto de 1 milhão de votos nulos e brancos e 47,81% de abstenção. Quer dizer, é um sintoma que a gente vê acontecendo aqui no Brasil também de um certo desinteresse pela política que traz aí, digamos, não sei se esse cara chega a ser um outsider, como você gosta de dizer, mas traz um nome de fora aí da política. Vamos lá, esse Duque, por exemplo, ele não tem experiência na política, é um cara novo, chegando novo. E é exatamente isso que é mais valorizado em quem tá normalmente, né? Em quem está descontente, desgostoso e desinteressado pela política tradicional. Eu já tive algumas vezes na Colômbia, a última 8 anos, eu fazia parte dos jurados do prêmio do escritor colombiano finado Gabriel García Márquez, Nobel de 1982, com 100 anos de solidão. E o senhor Ivan Duque, ele traz uma similaridade com a brasilidade. Bom, primeiro, se você me pergunta de outsider, de Mavericks,
Ele é o presidente mais jovem que toma posse na Colômbia desde 1872. Agora ele tem no outro governo, no governo Santos, que também foi padrinho dele, depois ele rompeu, ele trabalhou no Ministério da Fazenda e o mais importante pendor dele, ele trabalhou por 13 anos fora do país como executivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sim. O fato dele ter trabalhado no sistema bancário internacional, a exemplo do nosso Henrique Meirelles, fez dele como fiduciário, como uma moeda de alta extração, na qual a burguesia e o capitalismo colombianos podem confiar contra as esquerdas que volta e meia estão flertando com ex-combatentes das Farc ou do grupo guerrilheiro M19, aliás, ao qual pertenceu o candidato que concorreu com ele de esquerda, o Petro. O mais interessante do governo recém-eleito do Ivan Duque, então, é que além dele ter flertado com o capital, ele fala, eu não vou venezuelar isso aqui, ele conseguiu absorver o voto feminino. Então ele colocou a Marta Ramírez como vice para representar a mulher na política, porque na Colômbia a mulher politicamente é pifiamente representada. Tanto que ela agradeceu no Twitter dela, obrigado por 26 milhões de mulheres terem votado em mim. Então, foi um voto no capital. No capital. Falado. Vamos a Brasília agora aqui no Morning Show. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, enviará hoje ao Supremo Tribunal Federal um parecer dizendo que o tabelamento do frete rodoviário é ilegal e estimula a formação de cartel. A gente vai a Brasília conversar com Zé Maria Trindade, nosso correspondente na capital federal, que nos ajuda a entender um pouco dessa história. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, cartel é o que há de pior para o consumidor. Tira a disputa entre os empresários, entre os fornecedores, e aí eles definem o preço que quiserem, né? Pois bem, o acordo do governo com os caminhoneiros para acabar a greve é aquele tipo de paz a qualquer custo. O governo prometeu alguns pontos, como o tabelamento de preços, e agora está tendo dificuldades para cumprir. Veja bem, a medida provisória que define o tabelamento de preços foi para o Supremo Tribunal Federal com vários pedidos de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Fux é o relator. Ele suspendeu ali o julgamento e pediu informações. Primeiro ao governo, pediu informações também ao setor de transportes e ao CAD. Pois bem, na quarta-feira, o ministro Luiz Fux vai reunir todos no seu gabinete e entender melhor o que está acontecendo. A grande novidade é que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é totalmente contra este tabelamento. Veja bem, o argumento é muito bom. Para definir a tabela, o governo reuniu ali os dois adversários na disputa, os caminhoneiros autônomos e as cooperativas. E eles é que definiram o preço. E isso artificializa a economia, a disputa, coloca todos no mesmo barco. Quem tem custos diferentes cobrarão o mesmo preço, ou seja, alguns lucrarão mais e quem perde é o consumidor. Então, com base nestas informações, Edgar, é que o ministro Luiz Fux vai dizer se a medida de tabelamento... Esse nome é horrível, né? Parece aquela coisa do Sarney, né? Tabelamento de preço de cargas vai ou não valer. Ô, Tonhori, queria ter um comentário. Você que falou algumas vezes durante essa crise da greve dos caminhoneiros, do cartel, dos distribuidores dos combustíveis, agora com essa possibilidade aí também de estímulo à formação de cartel na área, né, nessa área também que dos fretes, fica complicada a coisa, hein? O problema é o seguinte, não adianta você, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo pega as empresas que praticam cartel, impõe multas, por exemplo, Shell levou uma multa em 2015 de 31 milhões, mas não são aplicadas sanções administrativas. O que é 31 milhões para quem tem bilhões? E outra coisa, enquanto o Temer que fala que está negociando isso aqui, isso ali nos combustíveis, onde jantou Michel Temer na última sexta-feira? Jantou um bacalhau na presença de vários empresários. Na casa de Rubens Ometo, que é o chefão da Raizen Shell. O que ele foi fazer na casa do Rubens Ometo, que é acusado, entre outras coisas, de trabalho escravo,
tomou uma multa de 31 milhões e tá na delação do Palocci. Eu não sei. Me explica que bacalhau você foi jantar na casa de um dos chefes de cartel, seu Michel Temer. O senhor deve essa informação. Aí, Tonholi, eu vou totalmente de acordo com você, só que aí a gente entra... Eu vou só desviar um pouquinho do assunto, vamos voltar já, mas é só pra ver como as coisas são 2 pesos e 2 medidas. Esse tipo de relação lhe é estranho, mas aí quando o Gilmar Mendes é padrinho de casamento, essas coisas, aí não é estranho. Entendeu? Ei, mas peraí. Jantar na casa de um cara que é investigado. A conexão que você trouxe pra gente agora. Peraí. Você quer que eu coloque a trilha da briga? O Temer jantar. Pode colocar. O Temer jantar na casa do cara que é da Raizen, tomou multa, é empresário, não sei o quê. Isso é super estranho. Agora o Gilmar Mendes ser patrocinado, tem o IDP que é patrocinado por gente que é investigada. O Gilmar Mendes fazer não sei o quê, porque a semana passada foi inteira dominada pelo nosso... Você tá sugerindo, Caio? Aliás, deixa eu te dar uma notícia. Que você tá sendo incoerente. Deixa eu te dar uma notícia. Na sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes, a quem você falou uma palavra contra e depois teve que voltar atrás. No mesmo hora que eu falei bobagem e reconheci na mesma hora. O que aconteceu? Ele cassou 1/3 do salário do Paulo Henrique Amorim, que usou adjetivos iguais ao que você usa aqui contra o Gilmar Mendes. Uso não, usei. Só que tem uma coisa, não há contra o Gilmar Mendes nenhuma gravação confirmando que ele prevaricou, ao contrário do Michel Temer, que está em N investigações da Lava Jato, incluindo a iniciativa privada, o Porto de Santos e incluindo a JBS, como a gente sabe. Então, um senhor que recebeu dinheiro do Porto de Santos e recebeu dinheiro da JBS, o que não terá ido fazer na casa de um dos homens mais ricos do Brasil? Agora, você me prova que o Gilmar Mendes é investigado, ao contrário do Michel Temer, que é muito investigado, me prova que ele prevaricou. O Gilmar Mendes janta fora da agenda na casa do Michel Temer também. Mas me traz as provas que ele prevaricou. Eu te digo que o Temer prevaricou. O dia que você use a sua competência para provar não com adjetivos de motorista de caminhão, mas com investigação, traga uma prova que o Gilmar Mendes motorista prevaricou. De táxi, motorista de caminhão pro Tonholi não vale nada. Não, porque eles não são pagos para investigar, ao contrário de você. É que nós estamos falando do motorista de caminhão é obrigado a conduzir. Jornalista é obrigado a investigar e não a ler jornal. Meninos, então a questão é a seguinte: me prove que Gilmar Mendes prevaricou. Traga uma única prova a esse microfone e eu me curvarei ante a vossa pessoa. Mas peraí, eu quero prova. Ô Edgar, vamos pro intervalo fazer os curativos. Fazer os curativos. Ô Trindade, aproveitando aqui o rumo dessa discussão, desse embate aqui, eu acho que o Michel Temer, ele procura se enfiar em outro problema para ofuscar o problema da Rodrimar. Olha, o presidente fez uma pregação aí de uma trégua durante os Jogos da Copa do Mundo e não conseguiu não, viu? Está sendo investigado. A Polícia Federal pede mais investigações, mais depoimentos e também a delação do Lúcio Bolonha Funaro, que a delação seja usada aí na investigação do Michel Temer. Certo. Agora, essa história aí, eu acho que vai morrer de fome um presidente que decidir não jantasse na presença de quem não é investigado nesse país. Valeu, Trindade. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Vambora. Olha, agora... Ô, Edgar, antes do intervalo, a gente falou tanto do árbitro de vídeo aqui no começo do Morning, e agora estão jogando Suécia e Coreia do Sul. E aí? A Suécia tá ganhando com gol de pênalti marcado por quem? Pelo árbitro de vídeo. Quer dizer, pra Suécia pôde, pro Brasil não pôde. E depois desse ocorrido, já que você tocou no assunto, eu acho que agora a utilização do árbitro de vídeo vai ser mais intensa até o final da Copa. Escreve-se aí. Agora, 10 horas 37 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. No dia seguinte à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, a gente recebe aqui no Morning Show o tetracampeão mundial e gestor esportivo Paulo Sérgio, ex-jogador da seleção brasileira, do Corinthians e do Bayern de Munique. Ele está aqui lançando a biografia Transformado para Vencer, essa aqui que você vê em minhas mãos, pela editora Mundo Cristão. Paulo, bom dia, é um prazer receber você aqui no Morning Show, seja bem-vindo. Obviamente, eu quero saber o que tem nesse livro aqui, o conteúdo desse livro, mas eu tenho que te mandar de cara uma pergunta aí, a queima-roupa. E aí, o que faltou pro Brasil nessa estreia, hein? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Nós estamos com a biografia
e tivemos o lançamento na última segunda-feira ali na Saraiva, no Pátio Paulista. Eu creio que é uma leitura muito fácil, inclusive um dos fãs no Facebook, ele até colocou aqui: livro vale um comentário, até a peneira do terrão do Corinthians, muita semelhança com os meus 13 anos. Então tem toda uma história, meu sonho, qual nunca foi de ser jogador de futebol, foi de ser piloto de avião. É mesmo? Olha aí. E aí você vai ver essas histórias, entre outras, em todos os países que eu joguei e tudo mais. E ontem, sem dúvida nenhuma, vimos o jogo do Brasil. Ficamos tristes com o resultado, até porque todos nós esperávamos uma vitória do Brasil, uma estreia do Brasil mais convincente, até porque essa seleção do Tite, em todos os seus jogos, nós vimos jogos convincentes. E no primeiro jogo da Copa do Mundo, eu creio que pesou muito a ansiedade, o fator também do nosso jogador principal não estar num bom dia. Então eu creio que há muitos fatores que uma Copa do Mundo pode trazer para um jogador, até mesmo porque na estreia, quando nós fizemos em 94, eu tive a oportunidade de jogar também contra a Rússia, e isso exige muito do atleta. Mas eu espero sim que essa seleção possa terminar no grupo em primeiro. O que você está achando da implantação e da utilização do árbitro de vídeo, Paulo? Eu creio que é muito viável, vai causar polêmica, como o futebol causa polêmica, não adianta, qualquer coisa... Falaram que ia acabar com a polêmica, ao contrário, né? Tá dando coisa mais. Que você trazer para o futebol hoje vai causar polêmica, até porque o assunto do dia seguinte são as polêmicas, né? Então, se o futebol traz essa paixão, essa alegria por causa dessas polêmicas, dessas intrigas. Mas eu creio que o Brasil, se não tivesse o árbitro de vídeo, o resultado seria o mesmo. Seria o mesmo, até porque nós sabíamos que a seleção da Suíça ia vir retrancada, ia vir forte na marcação. Neymar, um dos nossos principais jogadores, se você está vindo de uma lesão, você tem que pegar a bola, tocar, fazer a bola girar. Pegar a bola e tocar. E você falou a frase mágica, porque é o seguinte... Segura muito, né? O número de faltas que ele recebe, ele já é um jogador visado, obviamente, pela história dele, pelo que ele é. Mas, cara, toca logo a bola, sai tocando rápido, dá fluidez ao jogo. Parece que ele espera a falta, segura muito a bola. Traz velocidade ao jogo. Muitas vezes que a equipe da seleção estava numa velocidade, ele pegava a bola, segurava, isso aí atrasava todo o jogo e ele tomava as faltas, acabavam irritando os jogadores adversários. Então, exatamente. É um jogador como o Neymar, com 26 anos já, não está na sua maturidade completa, ele tem muito ainda a crescer, mas algo o Tite precisa conversar com ele. Você acha que as lições que você traz nesse livro aqui, que você está lançando, Transformado para Viver, poderiam ajudar essa turma lá de alguma forma, né, na Rússia, que estão representando o Brasil na Copa? Eu creio que sim. O livro Transformado para Vencer, ele traz uma história de transformação e também de um jogador que venceu, né? Então, tanto fora dos gramados como dentro dos gramados. Então, tudo isso você vai ver sobre perseverança, vai ver sobre disciplina. Então, eu na Alemanha aprendi muito sobre ser disciplinado. Então, eu creio que essa disciplina tática hoje que nós vemos e que faltou na equipe da seleção brasileira, eu creio que nos próximos jogos nós precisamos ser novamente. Paulo Sérgio, eu queria tirar uma dúvida com você. Pouco antes de começar o jogo, o Galvão Bueno, eu anotei, falou: vem aí o árbitro de vídeo, será que... Vamos ver se não vai ter uma lambança. Ele falou lambança no começo do jogo. Você acha que pode ter a mínima chance de ter... Tô falando de teoria, tô te perguntando de teoria da conspiração. Caras que não queiram ir à frente por causa do Brasil? Não, eu creio que não. Eu creio que são falhas humanas. E quando o Galvão fala sobre lambança, ele vai polemizar, né? Ele vai polemizar um pouco, mas eu creio que esse árbitro de vídeo aí, o próprio Tite falou, estava escutando aqui com vocês mesmos, eu estava vindo do carro agora escutando com vocês mesmos a entrevista do Tite, falando sobre o lance do Miranda. Se não tivesse árbitro de vídeo, seria um lance normal. Seria um lance normal de um empurra-empurra, até porque o Miranda coloca a mão para trás e depois que o Miranda coloca a mão para trás, aí o atacante empurra ele.
É falta. Mas se não tivesse árbitro de vídeo, ninguém ia ver. Se tivesse o replay no telão, talvez não teria dado. Não teria também, dado essa polêmica toda. É verdade. Você falou que o Neymar ainda não tá maduro, ainda não tá vivendo a maturidade dele e que você acha que muito provavelmente o Tite vai falar alguma coisa pra ele. Dá pra aprender alguma coisa assim tão rápido? Dar uma crescida assim numa competição como essa? Como é pro jogador? Porque amadurecer a gente imagina um tempo pra isso, né? Um tempo longo. Mas nessas competições assim, dá pra ter um ganho rápido? Uma sensação assim de responsabilidade? Eu creio que sim, até porque o Neymar já provou isso nas últimas Olimpíadas. Começamos as últimas Olimpíadas muito mal, a imprensa toda caindo de pau na seleção e o Neymar mudou a postura dele de jogo. E aí nós vimos um outro Neymar e a seleção conseguiu as Olimpíadas pela primeira vez. Então é um momento que o Tite, como experiente, outros jogadores experientes lá, como Miranda, Marcelo, precisam chegar nele e falar, toca mais a bola. Deixa o jogo fluir, que senão você vai tomar pancada. Nós precisamos de você. Então essa maturidade, quando eu falo, essa maturidade ela vai sendo adquirida durante os anos. Né? Então é um jogador muito novo, é um jogador que tem muita coisa ainda para aprender, para vivenciar. Então esse Neymar ele precisa de outras pessoas que possam ajudá-lo. E no meu ver, ele teria que ter sido substituído ontem. Boa. Paulo Sérgio, é o seguinte, existe, independente da atividade que o indivíduo exerça, uma máxima facebookiana que ela é muito válida, que é que atitudes iguais só trazem resultados iguais. E você mencionou agora, falando no seu livro, sobre disciplina, que você estava no momento da carreira que você falou, eu preciso ter disciplina. Você foi um jogador de futebol, eu sou jornalista, daí por diante, mas você, dentro da sua profissão, você conseguiu uma ascensão muito grande em clubes europeus e até o tetracampeonato brasileiro, que é você chegar no ápice de uma carreira, enfim. Que tipo de disciplina que você pode transferir, que você passa no seu livro, que eu posso transferir para a minha atividade, para quem está ouvindo e é um motorista pode transferir para a atividade dele? Que tipo de disciplina que você pode passar de experiência que com você deu certo? A disciplina, por exemplo, dentro dos gramados, é disciplina tática. Você manter um posicionamento, você fazer aquilo que é determinado para você fazer. Por exemplo, hoje nós jogamos, para mim a seleção joga num 4-3-3. Até porque você tem um meio-campo com Casimiro, você tem um meia como Paulinho e um meia como Felipe Coutinho. E aí do lado direito você tem um Williams, do lado esquerdo você tem o Neymar e no meio você tem um Gabriel Jesus. Você precisa manter o posicionamento tático. Isso é disciplina. Isso é você ver na televisão eles disciplinados naquele momento daquilo que o treinador mandou fazer. Mas aí você está me falando de gramado. Disciplina da vida. Você levantava mais cedo, você treinava na chuva enquanto... Vou chegar lá. Então vai lá. Vou chegar lá. Desculpa aí. Então, dentro dos gramados, você precisa ter essa disciplina tática. Disciplina na vida, né? Eu chego na Alemanha e aí eu vou conheci um casal de alemães e me convido para visitar os seus pais. E eu vou na casa dos pais na hora do almoço. O que acontece? Nós, brasileiros, se chega alguém na sua casa na hora do almoço, o que você faz? Você convida pra almoçar. Comer, na hora. Não, cheguei lá, eu fiquei esperando eles terminarem de almoçar pra depois eles me receberem. Então isso é uma cultura e isso é uma disciplina. Então você precisa aprender também o quê? Chegar na hora certa. É um bom exemplo. Né? Então, não vai ter jeitinho, né? Não vai pôr água no feijão. Não tem jeitinho. Peraí, o cara te convidou pra almoçar e aí você... Não convidou me convidou. Pra ir na casa. Vem na minha casa. Convidou na casa dos pais dele. Sei. Eu fui na casa dos pais dele. Mas os pais estavam almoçando. Entendi. E eu fiquei esperando os pais terminarem de almoçar. Sala. Sim. Eu fiquei na sala esperando até eles terminarem. Nem água. Chegou na hora errada. Espera aí. Chegou na hora errada. Você tirou como ensinamento o quê? É melhor eu me adequar à cultura dos caras, eu que cheguei no horário. É isso aí. Eu cheguei na Alemanha numa época muito difícil. Eu cheguei na Alemanha em 93, só podiam jogar 3 estrangeiros em cada equipe. Então era... no Bayer Leverkusen tinha eu, um romeno e um tcheco. Na Bundesliga, no campeonato alemão, jogavam 4 brasileiros. Tinha o Jorginho, Franklin, Mazin e eu. E era muito restrito. Então, é muito difícil. E para você entrar na cultura alemã, para você entender a cultura alemã, você precisa aprender a língua. Então, uma das disciplinas que eu coloquei na minha vida também foi aprender a língua. Muitas vezes as pessoas chegam no país estrangeiro,
chegam falando português e acham que a pessoa tem que aprender o português com ela. Não, a pessoa que precisa aprender a língua. Então são disciplinas que a gente vai aprendendo, vão colocando nas nossas vidas que vai mudando o nosso caráter. Paulo, o Tonholi é meio metido a falar alemão. Fala um alemão pra desbancar ele aí. Solta uma frasezinha pra gente. Also, wie geht's dir? O que ele falou, Tonholi? Não vou traduzir. Nossa! Não, mas só perguntei pra ele como ele vai, pô. Me diz o seguinte, enquanto você não aprendia o alemão, como é que você obedecia as ordens para fazer a disciplina tática? Exato. Eu tinha um tradutor. Esse tradutor, na maioria das vezes, ele acompanhava até nas pré-eleições e ele passava o que o treinador queria. Logicamente que durante a semana esse tradutor ia passando as informações e o treinador conversando comigo, mas eu tinha também um jogador chamado Ben Schuster. Jogou muito tempo também na Espanha, no Real Madrid, no Barcelona, e ele falava um pouco espanhol. E aí foi o cara que me ajudou bastante nesse momento de estar no Bayer Leverkusen também para ajudar a equipe e tudo mais. Ô Paulo, quando você chegou lá na Alemanha, teve algum episódio assim que você passou um perrengue, algum tipo de preconceito, qualquer coisa nesse sentido? Além do almoço com a amigo. Teve alguma coisa assim? Cara, eu creio que cada lugar a gente tem um lance assim irônico. Eu lembro que quando nós chegamos na Roma, eu e Cafu, estava escrito no muro da Trigória assim: fora Cafu, fora Paulo Sérgio, la Roma é solo di bianco. Fora Cafu, fora Paulo Sérgio, a Roma é só de branco, né? E quando nós vimos aquilo, nós nos estranhamos tudo aquilo, né? E logo em seguida os torcedores da Roma vieram fazer reunião conosco, explicando que tinha sido os torcedores da Lazio. E aquilo nos confortou bastante e durante o período que nós estávamos lá, nós vimos o quanto esses torcedores romanos eram apaixonados por nós, nos apoiando em todo instante. Então nós vimos assim um preconceito por parte de uma outra torcida. Na Alemanha, eu tive um episódio onde eu fui jogar em Dresden, logo no início, e a torcida, quando eu pegava na bola, fazia né? Mas aí eu não me importei com aquilo, eu coloquei algo na minha cabeça, sabe que a melhor resposta para eles é gols. Então foi com isso que eu acabei ganhando os torcedores. Hoje eu sou embaixador da Bundesliga Internacional, então todo o trabalho que eu fiz lá atrás, toda a disciplina que foi implantada lá, hoje eu sou convidado para ser embaixador internacional da Bundesliga. E a religiosidade? Como que ajuda o jogador? A gente vê muitos, né, que quando fazem gol, levantam a camisa, oferecem para Jesus, apontam pro céu. Chamados atletas de Cristo, né? O próprio Neymar mesmo, ele sempre coloca ali uma mensagem. Exatamente. Como que é a religiosidade pro jogador? O próprio Gabriel, né, colocou Jesus no sobrenome. Não, você é evangélico, né? Eu sou evangélico, mas eu creio que a melhor forma de você ser evangélico não são com palavras, mas são com atitudes, né? Então, durante todo esse período meu na Europa, eu nunca fui de ficar falando muito, mas sim mostrando as minhas atitudes. Eu creio que a maior forma de uma pessoa mostrar que quer ganhar a outra pessoa é com essas atitudes. E nós tivemos um trabalho muito bom. Hoje nós temos uma igreja na Alemanha que nós criamos lá um grupo, e então hoje, graças a Deus, assim, Deus tem nos abençoado bastante. Em vista, o livro também conta um pouco de toda essa história minha, essas passagens que nós tivemos também na Alemanha, onde eu fui embaixador de um livro na Alemanha, Kraft zum Leben, no Brasil era chamado Força para Viver. Então, muita coisa tem aí. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você é um evangélico, faz um gol, levanta a mão pro céu e fala obrigado, Senhor. Mas o goleiro também é evangélico. Quem que tá o diabo? Cadê Deus nessa história? O diabo tá com o goleiro, então. Foi muito pertinente e boa essa pergunta, porque na Copa do Mundo 94, nós tínhamos as nossas reuniões. E nós tínhamos um grupo de uns 7 atletas. E o nosso mentor sempre perguntava assim: por que vocês têm que ser campeão do mundo? Se do outro lado também tem pessoas também cristãs, né? E
hoje eu falo para vocês, eu tô aqui hoje porque eu fui campeão do mundo. E nós falávamos o seguinte, não é porque nós vamos deixar um legado. Né? E esse legado era muito mais importante do que chegar e falar assim, não, nós temos que ganhar, Não, tem um surfista aqui, o Jojó de Olivença, ele fala o seguinte, Jesus ajuda, mas não surfa. Não é verdade? Então cada um tem que fazer a sua parte. Boa. Aí chegamos à final, um grande jornal assim dos Estados Unidos, estava uma manchete. Quem vai vencer a Copa, Jesus ou Buda? Porque o Baggio era budista, Sim. né? E aí a gente faz a seguinte questão, Deus não divide a glória com ninguém. Paulo, só um minuto, Vini, vamos ter que fazer um intervalo agora, eu retomo com você. A gente está recebendo aqui o ex-jogador, o Paulo Sérgio, lançando aqui... Jogou no Corinthians, meu. Jogou, exatamente, transformado... E fala bem, Edgar, vamos demitir alguém dessa bancada e contratar o Paulo. Fala bem, cara estudado. Transformado para vencer, esse livro aqui que você vê em minhas mãos, a autobiografia do ex-jogador Paulo Sérgio aqui no Morning Show. A gente continua nesse papo daqui a pouquinho. Agora faltando 3 segundos para as 11 horas da manhã, pulou 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show tá recebendo nessa manhã de segunda-feira o tetracampeão mundial, gestor... Olha! Agora eu posso falar, porque é tetra, é tetra! É verdade. Paulinha, viu, Paulo? Ela ganhou o campeonato, é tetra, é sempre tetra. Tetra pra mim, é tetra pra sempre. A estrela não muda. A gente tá aqui com o tetracampeão mundial e gestor esportivo Paulo Sérgio, ex-jogador da seleção brasileira, do Corinthians, do Bayern de Munique. Ele tá lançando a autobiografia aqui, ó, Transformado para Viver. Essa que você que nos acompanha. Para vencer. Opa. Brincadeira. Que eu fico improvisando aqui, às vezes eu dou essas escorregadas. O Transformado para Vencer é a autobiografia do Paulo Sérgio. Ele tá contando um pouco aí da sua experiência no futebol brasileiro, da sua experiência na Alemanha, onde atuou por um bom tempo, e falando também da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Antes, eu vou passar a bola pro Vini, que ficou pendurado uma pergunta dele, Paulo. Tá bom. Mas antes eu queria que você comentasse o cabelo do Neymar, porque é o seguinte, o Flávio Prado, hoje no Jornal da Manhã, fez um comentário que eu acho que traduz, assim, de uma forma bem exata, o pensamento e o jeito do brasileiro de ser, né? Se for tudo bem, se for campeão, o cabelo é uma maravilha. Se perder, a culpa é do cabelo, que já foi batizado de miojo galinha caipira. O que você achou do cabelo do Neymar, Paulo? Cara, o negócio é você pegar e ver um Cristiano Ronaldo. Você vê o cabelo do Cristiano Ronaldo. Pronto, obrigado. Eu acho que define tudo. Isso Obrigado, daí. eu queria ouvir isso de você. É concentração, foco. Eu creio que pensamento numa Copa do Mundo, todo mundo vai estar te observando. Se você fizer bem, você vai ter elogios. Se você não fizer bem, você vai ter as críticas. Então ele tem que estar preparado para as críticas. Lógico que muitos hoje vão, sem dúvida nenhuma, criticá-lo porque não era o momento de fazer um cabelo daquele. Cristiano Ronaldo é um exemplo de uma seleção que não foi tão badalada, né? Todos nós sempre colocamos como favoritismo a Espanha, Argentina, Brasil, França, Alemanha, e esquecemos aí de Portugal. E Cristiano Ronaldo tá lá focado e já fez 3 gols. É isso aí. Isso não vai ganhar ou perder campeonato, mas mostra um comprometimento, talvez uma seriedade aí que a gente quer ver, né, nos jogadores. Quando eu falo, né, sobre maturidade, entra dentro dessas coisas. Olha, também. Paulo, por isso que a gente criou aqui a hashtag no Morning Show, a hashtag Raspa Neymar. Como é que tá aí, Paulinha, a nossa hashtag, hein? Como é que tá a interação nossa do hashtag, é claro, que está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Evidente. Olha Se você acha que tá muito todo bem. mundo querendo que o Neymar raspe o cabelo, não é bem assim não, Edgar. Não? Temos uma divisão. Sério? Eu separei alguns tweets, mas agora, principalmente agora, estamos recebendo uma onda de pessoas que Favoráveis. aceitam esse cabelo. Tá bom, beleza. Querem mais é que o Neymar faça gol. Isso é importante, Isso. entendeu? Tem gente falando que se ele Nossa, começar legal. a jogar, vai pagar até a tintura pra ele. É isso, ó, aceita Eu se acho que fizer ele gol. tá precisando, inclusive, né? Enfim, de financiamento coletivo. Vamos conferir os tweets da galera. Um tal de Joseph. Hashtag raspa Neymar. Não rolou esse cabelo assim como os outros 47 cortes que você
você já fez. Neymar sempre polemiza com os cabelos, né? Glauco César, raspa Neymar, raspa essa coisa horrorosa, Neymar. Você gastou dinheiro com isso e uma lhama que tá no estilo Neymar mesmo, hein? Nem precisou usar laque. You're crazy, honey. Não, hashtag raspa Neymar. Você é o nosso Sansão. Quanto mais feio, mais gols você faz. Assim espero. Quer dizer, na verdade, o que é que o pessoal quer? Que o Neymar jogue, que faça gol. Com esse cabelo. Gente, o Ronaldo teve o cabelo cascão. Isso. Depois daquilo, E gente. jogou muita bola naquela Mas final. aí que tá a diferença. Quer fazer esse cabelo? Faz, mas joga a bola. Aí Faz Tem que gol. jogar, tem que jogar. É isso aí. A gente convidou também, Paulo, nossos ouvintes a né, fazerem comentários. Todo mundo é um pouco de técnico do Brasil também. Faz parte. Sobre esse jogo, esse primeiro Respeito. jogo, a abertura da Copa do Mundo no jogo do Brasil contra a Suíça. E aqui tá a resposta dos ouvintes. Cadê o... Ah, olha só, que coisa maluca. Faz a que tua, acontece. Vini, enquanto isso. Aqui, ó, deu. Achou? Deu. Tá aqui, Vamos ó. rever no árbitro Ah lá. de vídeo. Galera Gachão. do Morning, aqui é o Diego de Cambé, beleza? Ó, a respeito de jogo de ontem, o Brasil foi prejudicado pela arbitragem? Foi sim, mas eu acho que eles são profissionais, tem que colocar a bola no chão, colocar a cabeça no lugar e partir pra cima, que eles são muito mais do que aquilo lá. Valeu, galera, abraço. Bom dia a todos, meu nome é Márcio. Eu queria dizer que ganhamos as Olimpíadas com as carças na mão, com o Neymar e companhia. A Alemanha veio com sub-20 lá e se não fosse nos pênaltis, tínhamos perdido. Então, muito salto alto, o Neymar não toca a bola pra ninguém, muito preocupadinho com o cabelo, enquanto o Cristiano Ronaldo vai lá e dá foco, gol. Aí, Abraço. Exatamente o que o Paulo falou. Vamos ouvir mais um aí, depois você comenta, Geraldo. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Andrezinho de Balneário Pissarra, de Santa Catarina. Eu acho que temos que ir pra cima. Temos que ir pra cima e sem reclamações. A seleção é forte, a seleção da Suíça é forte, como todas as outras que estão aí na disputa. Vamos pra cima, vamos mostrar o nosso futebol, vamos mostrar que a gente sabe jogar. E não adianta ficar reclamando aí porque foi pênalti, porque o gol não valeu. Se jogasse bola mesmo, teria ganho. Então, vamos pra cima aí, ó. Partiu pra cima. Tá aí, ó, um pouco do que o ouvinte falou, que você colocou também pra gente aqui, né, a respeito dessa questão do cabelo, né? Vai lá, Vini, manda bala. Paulo, você tava falando um pouquinho da seleção de 94, eu fico curioso porque muita gente fala que aquela seleção não tinha talvez um encantamento, um brilho que outras seleções tiveram, mas que essas outras seleções, como por exemplo a de 82, não ganhou a Copa e a de 94 foi lá e ganhou. Qual que era o diferencial daquele grupo, né? O que a gente dá para tirar um pouquinho até comparando a nossa seleção atual? A diferença era que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo fazia 24 anos. A minha geração não tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Então a pressão era muito grande. A maioria dos jogadores que nós tínhamos naquele elenco tinham jogado em 90, tinham passado experiências que foram assim das piores possíveis. E a maioria desses jogadores chegaram em 94 falando, ó, nós precisamos jogar certinho, chega esse negócio de mulher entrar aqui, de esposa vir pra cá, vamos focar, vamos concentrar e não tem oba-oba. E montamos um esquema tático certinho, onde não fizemos 2 linhas de 4 e marcamos e sabíamos que um momento ou outro o Baixinho e o Bebeto iriam fazer os gols. Então nós tínhamos uma seleção muito compacta, muito séria e fez com que nós pudéssemos ganhar a Copa do Mundo 94, porque mais uma vez falando, a maturidade desses jogadores fizeram com que nós viéssemos ganhar aquela Copa do Mundo. E eu cresci, eu nasci em 87, então eu cresci muito mal acostumado. A 90 eu não me lembro, 94 campeão, 98 foi pra final, 2002 campeão e daí por diante, só que agora as últimas Copas a gente já sabe o desfecho. O que você enxerga, você que já participou de uma seleção campeã, você vê alguns erros, essa seriedade que vocês tiveram em 94, você vê hoje em 2018? Eu tô meio aflito com isso. Ontem eu vi o jogo, eu achei que ia ser 5-0. No bolão eu dei esse palpite. 1-1. Eu tô um pouco, pô, será que vai ser outro fiasco? Paulo, o Caio nunca chutou uma bola, tá? Só pra você saber, talvez possa balizar sua Vai chutar sua a canela resposta. de que me atravessa a pergunta. Fala aí. Sabe, Caio, em 2006 nós tínhamos uma baita de uma seleção. Quadrado mágico. Nós tínhamos uma baita de uma seleção e foi um fiasco. Em 2014 nós tínhamos jogadores que, para mim,
um esquema tático completamente fora dos padrões, né? O Filipão montou uma equipe completamente errada, ainda mais no jogo contra a Alemanha, né? E em 2018 nós vemos alguns desses jogadores nessa seleção. Então eu creio que essa seleção já teria que estar madura, essa seleção já teria que estar consciente daquilo que pode e não pode. Nós vimos na preparação que essa preparação já foi bem diferente das outras. Nós, sem tanto oba-oba, jogadores focados. Lógico que você estrear numa Copa do Mundo, ter a responsabilidade de ganhar todos os jogos, não é fácil. Nos jogos de hoje, numa competição de hoje, é muito difícil. Então isso mostrou para a seleção que eles vão ter que trabalhar bastante, muito mais do que aquilo que hoje eles estavam pensando. Em 94 nós já estávamos conscientes disso, até porque toda a imprensa caíram matando de pau em cima de muitos jogadores. E esses jogadores nós nos fechamos e falamos, nós vamos ganhar essa Copa do Mundo. E foi o que nós fizemos. Maravilha. E esses jogadores precisam fechar-se para que essa Copa do Mundo venha novamente para o Brasil, porque já fazem 16 anos. Já está demorando. Ô, Paulo, só para passar a bola pro Berratti, que está aqui com a gente para comentar sobre política, aliás, da entrevista que teve aqui com o presidenciável Ciro Gomes no Jornal da Manhã, mas ele é um especialista em Copa do Mundo, lançou como você há pouco um livro, a biografia das Copas, e vou passar a bola para ele te fazer uma pergunta. Tudo bem, Paulo? É um prazer. Prazer todo mundo. Aliás, ele jogou no Corinthians, né? No meu Corinthians. Vocês estão exaltando isso. Isso que é importante ressaltar sempre. E o legal do Morning é que a gente vem aqui falar de política e fala um pouco de futebol também, né? A pergunta, Paulo, é a seguinte. Nesse campeonato, a gente vê que os favoritos, como o Brasil, a própria Argentina empatou com a Islândia, a Alemanha perdeu ontem. A França ganhou suado. Será que a gente pode ter um campeão que ainda não levantou o troféu? Existe essa chance? A própria Islândia, que é um time quase semi-amador, faz uma marcação fantástica. Sim. E foi muito bem na outra Eurocopa, né? Você sabe que uma das equipes que em 94 que nos surpreendeu muito foi a Suécia. Você jogou naquele jogo, né? Eu joguei naquele jogo. E aí nós, no próximo jogo contra a Suécia, no segundo jogo contra a Suécia, nós jogamos completamente diferente. Né? Então, hoje, essas equipes grandes, elas sabem, são jogadores já experientes, são jogadores que não vão falhar duas vezes. Como o próprio Brasil, jogando contra uma Sérvia, eu acredito que a cabeça vai ser outra, a forma de jogar vai ser outra. Então, eu não creio que nós vamos ter surpresas nessa Copa do Mundo, até porque uma Alemanha perder é anormal? Não é. No futebol de hoje não é anormal, mas eu acredito que a seleção da Alemanha vai se classificar. Uma Espanha que também era tida como favorita em cima de Portugal, nós vimos um jogador fazendo a diferença, mas essas outras equipes não tem um jogador como um Cristiano Ronaldo, né? Nós vemos um Egito, tem um Salah, tudo bem, um Salah, mas ele não vai fazer tanta diferença como um Cristiano Ronaldo faz em Portugal. Então, para mim, não tem nenhuma seleção que dessas assim que pode surpreender, não. Ô Paulo, o Datafolha fez uma pesquisa pouco antes de começar o torneio, falando que a maioria dos brasileiros estava desinteressada pela Copa do Mundo, antes da Copa começar. E acho que um dos fatores que levam o brasileiro a pensar isso pode estar ligado também à corrupção no futebol. A corrupção, a gente viu nos últimos meses muitas informações e notícias dando conta, revelando escândalos e tal. Essa corrupção já minou a sua paixão pelo futebol alguma vez? Bom, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. Política, economia. Eu lembro de 94, antes da Copa do Mundo, nós também estávamos vivendo um momento muito difícil na nossa economia, na nossa política, e até perdemos um ícone no esporte, que foi Ayrton Senna. Nós estamos vivendo um momento onde que foi investido tanto no esporte, em termos de Olimpíadas, Copa do Mundo no nosso país, e nós não vimos o torcedor, o brasileiro, ele não viu retorno em tudo isso. Então, vendo tudo isso hoje, por que ele vai deixar de colocar 10 litros de gasolina e vai comprar uma camisa do Brasil?
Então nós temos que fazer essa análise porque o brasileiro hoje ele está cansado. O brasileiro hoje não tem mais para onde ele ir, porque infelizmente os nossos políticos estão andando na contramão. Paulo, olha, para fechar com você agora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você falou aí de normalidade, né? Essa empate aí também tá tudo sob controle e tal. A normalidade é o Brasil campeão. Qual o seu prognóstico pro final da Copa? A gente vai levantar o caneco ou não? Bom, eu sou muito confiante nisso, até porque o trabalho que foi implantado desde o início com o Tite tem tudo para que a nossa seleção possa trazer o caneco. Então eu sou muito otimista nesse prognóstico. Boa, olha aqui, ó. Obrigado pela tua entrevista. Muito bacana conhecer você pessoalmente, trocar essa ideia, ouvir tuas histórias. Obrigado. O Paulo Sérgio, ex-jogador, tetracampeão brasileiro. Ele hoje atua no meio esportivo ainda, mais no empreendedorismo, se a gente pode dizer assim, lançando a autobiografia Transformado para Vencer, essa que você que nos acompanha em imagens tá vendo aqui em minhas mãos. Paulo, obrigado, viu? Obrigado a todos vocês, foi um prazer enorme estar com vocês. Prazer nosso. Agora, 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Em mais uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, o Jornal da Manhã da Jovem Pan entrevistou há pouco o presidenciável Ciro Gomes, do PDT. Estamos aqui com o apresentador Thiago Berrache, desde a entrevista lá falando de futebol, né? Com o Paulo Sérgio. Agora para falar o que teve na entrevista com o Ciro Gomes, que a gente deve saber. Thiago, bom dia. Olha, a temperatura da entrevista, bom dia mais uma vez a todos, subia, descia, porque ele é alguém um pouco mais explosivo, vamos dizer assim. E o interessante é que no começo da entrevista, a pergunta era a seguinte: ele tenta atrair outros partidos para a própria candidatura dele, porque ele sabe, ele tem cerca de 8, 9% nas pesquisas, isso quando Lula não aparece na corrida eleitoral. E ele disse o seguinte: olha, eu estou atrás de vários partidos, e o DEM, do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, seria um dos partidos que Ciro Gomes estaria interessado. E, inclusive, outros partidos, até o PP, o Partido Progressista, que é um partido envolvido em corrupção, ele disse o seguinte: ele está atrás dos partidos, e ele diz o seguinte, separamos aqui esse vídeo: o momento é de especulação e de intriga nessa corrida ainda pré-eleitoral. Porque nessa fase há muita especulação e muito uso recíproco, né, de uns pelos outros para assustar criancinhas, enfim, e a gente precisa explorar isso. Então é o momento da especulação e o momento da intriga. O que é que eu tenho dito? Eu tenho um projeto, esse projeto tem muita explicitude, é muito claro. Eu quero correr o risco de apresentar a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento que tenha clareza de onde vem o dinheiro para superar a interdição do desenvolvimento, o enfrentamento dos grandes e graves problemas brasileiros, o desemprego, o colapso da segurança pública, uma série de fatores. E esse projeto eu estou apresentando por fascículos para que ele seja ainda em tempo melhorado pela crítica, pelas interdições, enfim. E para viabilizar esse projeto eu tenho que ter algumas questões que a minha experiência indica. É claro que uma certa intransigência é buscada pelo povo brasileiro depois desses escândalos todos que desmoralizaram a política. Mas o partido que mais desenvolvimento terá, professor Vila, nessas eleições não fará mais do que 10% da Câmara. O que é uma coisa absolutamente constrangedora, que me faz ter um olho na eleição e um olho no dia seguinte, se tocar a mim o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente. E ele foi muito questionado, Edgar, sobre uma possível instabilidade emocional que ele tem. Se ele pode explodir de repente, na entrevista ele mostrou isso, mais pro fim, em alguns momentos a entrevista esquentou, mas ele amenizou, ele tentou mostrar que é o Ciro Paz e Amor. Eu não mereço a desculpa de ser instabilidade emocional que me leva a falar determinadas coisas, é o contrário. Eu já fui governador do 8º estado brasileiro, prefeito da 5ª maior cidade brasileira, já fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, já fui ministro da Integração Nacional, tocou a mim por delegação do presidente Lula viabilizar um projeto polêmico, que é o projeto de São Francisco, da transposição do São Francisco, já fui deputado estadual, federal, enfim. E nunca ninguém terá um exemplo sequer de eu, portando uma representação popular, ter cometido qualquer tipo de descuido ou desatino ou abuso de poder. Entretanto, eu nunca fiz da política meio de vida. E aí eu sou também professor da universidade, e eu sou um livre atirador, e eu sou uma pessoa indignadíssima com as coisas do Brasil. E nesses tempos de cidadão comum,
eu falo, reflito sobre algumas coisas e muitas vezes as pessoas tiram do contexto coisas que eu falei. Vamos tomar do Sérgio Moro. Eu nunca disse isso sem uma brutal condicional, que é uma obviedade. Eu disse, ó, se eu não fiz nada errado e alguém, não era Sérgio Moro, e alguém manda me prender, eu tenho todo o direito de receber a bala. Coisa que eu nunca na vida usei, não sei Mas usar. ainda assim não existe essa possibilidade, né? Sem que se cometa um crime. Existe sim. Eu sou professor de direito, está lá escrito, né? A legítima defesa não comete crime aquele que repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros. Mas desde que seja proporcional. Embora utilizando moderadamente dos meios necessários. E outros 2 trechos da entrevista, ele evitou fazer críticas a Lula, lembrando que Ciro Gomes foi ministro de Lula, mas ele afirma que o PT comete um grave equívoco a insistir no nome de Lula. Ele afirma que, na opinião dele, foi um golpe, a derrubada de Dilma Rousseff foi um golpe. E sobre o atual presidente da República, Michel Temer, ele simplesmente deu a seguinte frase: eu sei que Michel Temer é corrupto. Foram as declarações de Ciro Gomes. Tá certo, Berrais, obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Abraço pra você. E amanhã é Geraldo Alckmin, rapidinho, fechando as entrevistas. Boa, maravilha. A gente fecha o Morning Show agora com a Paulinha, trazendo aqui a informação de um beijo carinhoso. Eu vou ser gentil com você, Paulinha. Manda um beijo pra quem você quiser, vai. Quero mandar beijo Aproveita esse momento. pra Fernanda Gentil. Oh. Que fofinha. Não sei se vocês viram o vídeo dela antes do Jogo do Brasil. Não vi. Ela quer acreditar. Vamos assistir? Vambora. Coloca aí, Bruno, solta. É hoje. É hoje. Vocês estão sentindo? Quero todo mundo que inspire. Vamos fumar, peraí. Expira. Calma. Você Inspira. quer acreditar? Expira. Sentiram? Não. Sentiram forte no ar? A adrenalina, a vibração, a energia pura. É hoje. Hoje é o dia de bater no peito e ir pra campo. É hoje o dia de gritar pelo Brasil. Ah, mas temos tantos problemas. Temos, e por que talvez não, então, uma solução? O Hexa não seria uma solução? Para voltar Você entendeu, Edgar? Para É voltar uma pessoa que acredita no Brasil. Vai tudo se resolver com Hexa. É uma pessoa maravilhosa. Tá lá na Rússia. A gente sabe que a Rússia é um país terrível com a comunidade LGBT. E a Fernanda explicou direitinho pra Fátima Bernardes outro dia como estar lá trabalhando, né? Ela sabe das coisas que acontecem lá, foi orientada, tá trabalhando muito bem, vai ficar mais de 40 dias longe de casa. Ela que tem uma filha pequena e que também, eu não sabia disso, sabe que ela tem um filho mais velho de 10 anos, que na verdade é um sobrinho dela, que ela cria. Adotou esse sobrinho perdeu a mãe com 1 ano e pouco, e aí ela foi lá, assumiu esse papel. E em uma entrevista agora para o jornal Extra, explicou que ela e a jornalista Priscila Montandon querem sim aumentar a família, Edgar. E em breve vão ter um filho, uma filha, seja como for, seja ela, seja a mulher dela, enfim, querem aumentar a família. E olha, um ótimo trabalho para Fernanda Gentil, que é incrível, uma simpatia. Sempre. E representa sempre. Estão curtindo a felicidade, isso é muito bom. Vamos para os ganhadores? Chegamos ao final do programa nessa segunda. O professor Tite está aqui, já que a gente falou tanto de futebol, para dar o prêmio para quem participou pelo WhatsApp, professor. E aí? Eu queria que todos fossem vencedores hoje. Mas apenas um pode ganhar, então é o Márcio. Tá certo. Obrigado, professor Tite. Olha, e aqui quem venceu no Twitter, o Marcelo. Falei já com você, Marcelo, me manda DM com seus dados. Aí, muito bem. Muito obrigado para você que participou também, mandando sua mensagem. Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora, o finzinho do Morning Show. E amanhã vai estar aqui, Edgar, convidado, cabeleireiro do Neymar. Pombo amanhã com a gente aqui. É isso aí, muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN.